drivers, estamos agora finalmente, então, novamente com o Tracker na versão Midnight. Quem lembra, quem nos acompanha nos stories, sabe que nós pegamos esse carro no final ali de 2018, cedido pela Chevrolet Brasil. Só que a gente teve um problema na turbina desse carro. Com 2.000 km, o carro 2019 teve um problema na turbina. Porém, a gente tem que parabenizar a Chevrolet pela forma como eles solucionaram o problema. Então, imediatamente, a gente conseguiu chamar o guincho para o sistema OnStar. O guincho chegou em menos de 30 minutos, foi um tempo recorde e muito fácil também solucionar o problema. Além disso, a Chevrolet nos ligou, nos pedindo desculpas pelo ocorrido, e eles consertaram o carro, está perfeito agora, sem um barulho, nada, pronto para o teste. E ainda por cima nos colocaram na frente na lista de reservas para esse teste. Então, os caras realmente foram muito legais, muito melhor que diversas montadoras aí que existem aqui no Brasil. E só para complementar, eu não estava na capital, eu estava na praia, e mesmo assim, num dia de feriado, às 11h30 da noite, o OnStar funcionou. Tinha uma atendente de prontidão na linha, e não só isso, eu simplesmente comentei que o carro estava estranho e a pessoa conseguiu identificar na hora qual era o problema. Ela simplesmente falou: ah, é um problema na turbina tal, não sei o que, não sei o que. Ou seja, tem um sensor de IoT, Internet das Coisas, nesse carro, que passa informações para uma central. Isso aí quase nenhuma montadora tem hoje em dia. Então realmente, aí sim a gente conseguiu ver que o OnStar é mais do que simplesmente um extra, é mais do que apenas algo complementar que vai ser interessante, que as montadoras estão inventando. Mas agora estamos falando do Tracker. Nós já testamos o Tracker na versão Premier, que é basicamente a mesma coisa que esse carro aqui. Ou seja, na versão Midnight do Tracker, a gente tem a versão completa. Ele vem com teto solar, ele vem com o sistema MyLink de segunda geração, ele vem também com controle de tração, é claro, já que a GM já consertou esse problema. Vem com rodas aro 18 pretas, que ficam muito legais. Vem com os LEDs na frente. Então, não é que nem a S10. A S10 na versão Midnight, ela não é o mesmo nível de equipamentos de uma S10 High Country. Se vocês lembram e acompanham o canal, vocês sabem que a gente já ficou também com uma S10 na versão Midnight, e ela era bem mais simples do que esse carro aqui. Não tinha nem banco de couro. Aqui a gente já tem banco de couro e todos os equipamentos que tem no Tracker Premier. Então, realmente o carro fica com um visual muito atraente. Nós temos amigos que têm SUVs na faixa de 100 mil reais, olharam o carro, gostaram do visual, gostaram bastante. Nós também gostamos do carro no aspecto visual. Achamos ele ficou bem agressivo, com os LEDs e com o teto solar, que é um diferencial na categoria, diga-se de passagem. A maioria dos carros do segmento não tem teto solar como opcional. A HR-V não tem teto solar, Kicks não tem teto solar, Renegade tem só o teto panorâmico, que é mais caro e bem raro, inclusive, de se conseguir. Então, ter o teto solar nesse caso é uma raridade que existe. É claro, em EcoSport, que praticamente é um carro que não vende, simplesmente não pegou esse EcoSport aí na segunda geração, tá? E aqui do Tracker, que ficou bastante atraente. Além disso, nós temos aqui também a chave de presença, que já foi comentado no outro vídeo. Como a gente falou, se quiserem mais detalhes, tem tudo no outro vídeo do Tracker Premier, mas é para mencionar que isso aqui é outro diferencial. A HR-V, nem na versão mais completa até há pouco, tinha essa chave de presença, tá? Só que não dá para passar batido o fato desse carro custar mais de 100 mil reais e mesmo assim ter um ar-condicionado manual que usa os mesmos grafismos de um Onix. Isso aí é bastante inadmissível para a categoria. Deveria ter o ar-condicionado digital, nem que fosse um ar-condicionado analógico. A direção também é outra coisa que merece destaque. Essa direção é uma direção elétrica muito confortável, muito boa de manobrar o carro no dia a dia, tá? É realmente muito boa para manobras em espaços pequenos. Já que a gente fica uma semana com o carro, a gente tem bastante percepções aí de diferentes estacionamentos. A pegada dela é muito boa, o couro dela é muito bom, mas ela tem exatamente o mesmo design da direção de um Onix. E digo mais, a direção de um Onix LTZ é mais legal do que essa direção aqui. Nenhuma das duas tem pedal shifts, isso é outra coisa que deve muito nesse carro, porque um carro que anda tanto quanto esse, ele anda muito mais do que Jeep Compass Diesel, ele anda mais do que Polo TSI, que já é um carro que anda bem, tá? Então é um carro que se destaca em desempenho, nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho.
não ter uma borboleta aqui atrás. Então, em retomada, acaba sofrendo. Um carro que poderia andar um pouco mais se tivesse um câmbio que reage melhor. Esse mais e menos é outra coisa. Ele não funciona se está no D. Ele só funciona se estiver no M. É diferente dos Volkswagen, por exemplo, que tu está no D e tu simplesmente dá o comando aqui no pedal shift e ele já entende na hora. Ou tá no D e passa pro lado aqui e tem o sequencial que entende na hora. Então realmente eu tentei usar esse manual aqui, tentei tirar todo o preconceito que eu tinha dele, mas o preconceito permanece. Ele não funciona muito bem, essa troca sequencial. E como eu falei, o Onix LTZ tem uns detalhes mais legais aqui na direção. Então a direção é muito boa, ela tem todos os comandos, isso não dá para reclamar, mas ela poderia ter um design, um visual mais elegante. E aqui, seguindo falando os pontos negativos, aqui a gente não acha esses grafismos muito interessantes, muito legais, eles não são atraentes, porque tem carros hoje em dia do segmento que tem um aspecto aqui muito mais interessante. Tem gente aqui no Brasil que valoriza muito mais a parte interna do carro do que a parte externa, ou do que motorização, ou mecânica, ou equilíbrio, e isso aqui realmente nos chama atenção. Tanto o computador de bordo, que deixa um pouco a desejar para um carro aí na faixa de 100 mil reais, quanto os contagiros e o grafismo aqui do carro, que eles me lembram carros da Chevrolet de uma geração anterior. Mas não dá para negar que essa central multimídia aqui é uma das melhores da categoria. Ela é uma das maiores centrais multimídia da categoria. Ela funciona muito bem, é um carro que é muito intuitivo e, claro, já tem o Apple CarPlay e Android Auto. O mais legal de tudo é que já integra o Waze, ou seja, é um carro que basta colocar o Waze que aqui já fica tudo integrado. A gente fez uma explicação bem direta, bem objetiva disso aí no vídeo do Onix LTZ, que a gente recomenda que todos vocês vejam, porque é um vídeo que foi recentemente postado, o Onix LTZ 2019, que a gente aceitou fazer a avaliação dele justamente porque a Chevrolet foi lá e consertou o problema do crash test. Tá? Então, multimídia é realmente um aspecto que não dá para não elogiar na Chevrolet. Os caras mandam bem em multimídia. O sistema de som ele não chega a ser tão bom quanto o de Volkswagen, mas a multimídia deles sempre é bem completa desde as versões, desde os carros mais de entrada. Outro aspecto que merece destaque aqui, que de repente agora não é um problema, mas em breve vai ser. Essa aqui é uma versão completa, ou seja, ela é para ser equivalente a uma versão Premier, ou seja, faixa dos 100 mil reais. Logo, nós já podemos criticar o fato desse carro ter luzes amarelas. Então, isso é normal para a categoria ainda, tá? Isso aí a gente vê em Jeep Renegade, a gente vê no HR-V, a gente vê em diversos carros, a gente vê inclusive em um Compass diesel completo de mais de 150 mil reais. Mas carros que estão vindo esse ano, em 2019, como por exemplo o T-Cross, já tem as luzinhas em LED aqui que dão outro aspecto para o carro à noite. Agora vamos para a parte dinâmica desse carro, a mecânica, que é algo que a gente valoriza muito aqui no canal. Primeiro de tudo, além de ter a chave de presença, ele também tem o sistema Start-Stop, então já mostra que é um motor mais tecnológico. Segundo, os Chevrolets têm uma sensibilidade que a gente gosta muito nos seus aceleradores. É como se a Chevrolet colocasse um speed pedal da Black Box, nosso parceiro, em seus aceleradores. Isso é uma diferença bem gritante de um Chevrolet para um Volkswagen. Mas olha só, a gente está aqui com um carro que é um SUV compacto, que muitos gostam de dizer que é de mentira, mas que dá pau em muito carro que se vende como esportivo. Dá pau em diversos carros aí de mais de 80 mil reais que não são SUVs. Ó, ele tem um equilíbrio bem legal, aí já está com controle de tração agora, ou seja, apesar de ser um carro alto, com entre-eixos curto, não dá para dizer que é um carro molenga. Ele simplesmente, claro, não vai fazer tanta curva quanto um carro que tem um centro de gravidade mais baixo. Isso é simplesmente o estilo do Tracker. Mas se a gente puxar ele um pouco mais, numa direção um pouco mais agressiva, ó, uma curva mais fechada, o controle de tração entra, ou seja, o que é o controle de tração? Ele corta a função do acelerador, na hora que ele vê que a roda está destracionando. Então,
quando o assunto é dinâmica, esse carro ele é um destaque, tá? Tem gente que acha, é 1.4 turbo, 153 cavalos. Como a gente já apresentou várias vezes esse motor que equipa também o Cruze aqui no canal. Vai andar direitinho, vai andar bem? Não, ele anda muito bem. Ele anda acima da média para um SUV. Ele impressiona muito no dia a dia. Eu tô com esse carro aqui por 7 dias e sempre que dá uma pisada um pouco mais forte, é bastante impressionante como o carro pega velocidade. Por quê? Primeiro, não tem câmbio CVT. Então isso é uma característica muito marcante dos carros desse segmento. Todos eles, os caras vão lá e botam um câmbio CVT porque é mais econômico. Mas para fazer um 0 a 100 com câmbio CVT, chega a dar vontade de chorar, porque o carro não anda. A gente pisa no fundo e a gente toda vez não tem alguma coisa errada no nosso cronômetro. O que está acontecendo? Que os carros demoram tanto para pegar velocidade. Eles vão começar a crescer a partir de 4.000 RPM. Então a arrancada sempre é fraca. Aqui, se a gente faz uma curva um pouquinho mais forte, ó, ele já sai catando pneu. Então vê que entra o controle de tração ali imediatamente. Então realmente, em desempenho, o Tracker é um destaque. Colocando ele do lado de um Jeep Compass 2.0 turbo diesel, 170 cavalos, claro, é diesel, vai andar menos, é óbvio, mas o Tracker ele dá um laço no Compass. Colocando ele do lado um Polo TSI 1.0 TSI, 128 cavalos, que anda muito bem, gosto muito do Polo, ele também ganha numa reta. Então assim, isso tudo merece ser destacado para quem gosta de desempenho. Então, na opinião do Top Drive, esse é um carro que vai pegar um público um pouco diferente da média dos SUVs, porque esse carro também agrada quem gosta de hatchback. Fala, Top Drivers, que os acharam então da versão do Tracker na versão Midnight. O Tracker é um carro que nós aqui do Top Drive gostamos bastante, porque obviamente ele entrega um desempenho muito acima da média. É um carro muito divertido para quem gosta de guiar, tá? Apesar de ter o entre-eixos curto, na reta é um carro que ele faz carros que deveriam andar mais que ele passarem vergonha, tá? Então, dito isso, motor excepcional do Tracker, frente à concorrência, claro que já deveria ter na concorrência motores que são turbinados. E além disso, outro ponto positivo que nós não mencionamos no vídeo, e na minha opinião isso é muito positivo, é que o Tracker, desde a versão de entrada, desde a LT, o motor é 1.4 turbo. Então o melhor desse carro não é aquela coisa de que é o excepcional desse carro tem que pagar 20 mil a mais, como acontece em muitos carros aí no segmento, e isso aí é bastante irritante, né? Que a gente tem que tem um mesmo carro, por exemplo, vamos dar um exemplo aí, deixa eu pensar, um C4 Cactus. C4 Cactus anda muito na versão THP de 100 mil reais. Agora nas versões de entrada ele tem um motor 1.6. É claro, isso é uma estratégia da marca. A Citroën, ela na verdade mandou bem em ter diversas opções do carro, porque daí pega públicos bem diferentes. Eu até fui no lançamento do Cactus lá em São Paulo, no Clube Med. Foi um evento bem legal. O carro ele é muito completo, cheio de tecnologia, mas é diferente, são estratégias diferentes. Aqui eles oferecem somente com motor 1.4 turbo, ou seja, a pessoa fala, eu tenho um Tracker, necessariamente quer dizer que é um carro que anda muito. Agora a pessoa fala, eu tenho esse 4 Cactus, pode ou ser um carro 1.6 que não anda bem, ou pode ser um carro 1.6 turbo, motor THP, que daí anda muito. Então é só para elogiar aí a Chevrolet nessa questão aí de trazer um carro somente com uma motorização, e se nessa a motorização correta, tá? Outra marca que vai fazer isso aí brevemente, que eu gostei bastante também, é a Volkswagen com o T-Cross. Ao invés de ter um motor 1.6 aspirado, que já está ultrapassado, e um motor 1.0 TSI, não, eles vão ter um que é 1.0 TSI e outro que é 1.4 TSI, ou seja, só vão ser motores eficientes oferecidos no carro, tá? Agora, sendo mais objetivo, o Tracker ele vale a pena se a pessoa valoriza desempenho, tá? Então, quer um SUV para família, quer um carro confortável, de repente a mulher que gosta normalmente mais de SUV faz mais questão, não que a gente esteja dizendo que homem não gosta de carro alto, mas a gente percebe, num geral, estatisticamente, as mulheres preferindo carros mais elevados, que dão uma posição mais confortável para dirigir, no trânsito também, entra mais luz e tudo mais, tá? O pessoal aqui no Top Drive normalmente prefere um carro com centro de gravidade mais baixo, que tenha mais dinâmica em curvas. Mas, dado que esse carro aqui anda muito, vai pegar tanto o público em geral que quer um SUV, quanto o público que quer um SUV, mas tem receio de pegar um carro que não anda nada.
Então é certamente um carro que nós recomendaríamos para um público top drive que busca um SUV, tá? Agora é claro, esse setor de SUVs, segmento de SUVs, que nós temos que inclusive fazer mais vídeos sobre isso, nós reconhecemos que vocês estão nos pedindo faz tempo, então por isso vou aproveitar para fazer alguns detalhes aqui agora. Ele é mais diversificado, ou seja, não tem uma posição que é a melhor compra e ponto final. Não é que nem nos hatches que a gente insistia, a gente batia na tecla que o cara deveria sempre comprar um Golf e jamais um Cruze ou um Focus. Não, é diferente. Ou pelo menos no hatchback compacto que a melhor compra é o Polo TSI e não um HB20 completinho ou algum outro, tá? Aqui no segmento de SUVs divide muito o público. Por exemplo, um conhecido meu chegou pra mim e falou assim: cara, eu preciso de um SUV, eu tô na dúvida entre um Renegade, um Kicks e um HR-V, qual eu pego? Primeira pergunta que eu fiz pra pessoa foi: beleza, depende do que tu precisa, qual é a tua situação, qual é a circunstância em que tu vai comprar esse carro? Ele falou: bom, na verdade eu sou contratado por uma empresa, esse carro ele vai ser me cedido por essa empresa, eu tenho que simplesmente escolher entre eles. Bom, se tu tem que simplesmente escolher entre eles e o carro é de empresa, obviamente a opinião seria para o Renegade. Por quê? O Kicks justificaria se fosse a pessoa que paga a sua própria gasolina, porque o Kicks é um carro eficiente, ele é bonitinho e tudo mais, mas é o que menos gasta gasolina porque tem um motor menor, é um carro mais leve. O HR-V seria para compra mais racional, é o carro que vai dar menos manutenção, a revenda vai ser excelente, então é para quem realmente está se preocupando depois com a durabilidade do carro, pensando financeiramente. Agora, o Renegade, ele é o que tem o melhor acabamento, melhor estrutura de carro, né? Então, se a pessoa não está preocupada com gasolina, não está preocupada com revenda depois, o Renegade seria desses três a opção mais sensata. Tudo isso para chegar no meu posicionamento de que o Tracker ele vale a pena se a pessoa valoriza desempenho. Quer SUV e valoriza desempenho? Sem dúvidas, vai de Tracker. Então pessoal, muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Mais uma vez, obrigado a Chevrolet por ter consertado esse carro tão rápido e nos devolvido. A gente sabe que muitas vezes a culpa não é das montadoras, e sim de jornalistas que são completamente negligentes com os carros. É isso aí, pessoal, continue nos assistindo, nós temos diversos vídeos entrando para vocês, e sempre com esse viés que pode demorar mais tempo do vídeo. Eu poderia apresentar esse carro aqui em 4 minutos, falar a ficha técnica dele inteira para vocês, mas a gente vê que isso não traz valor para vocês. Trazer valor para vocês quer dizer passar realmente insights, análise, comparativo, opinião realmente de quem está analisando diversos carros e quer que vocês façam a melhor compra possível. Se ainda não seguem no Instagram, nos sigam lá, que é lá que a gente passa as primeiras coisas, as primeiras novidades sobre o canal. Valeu!